Oi pessoal, voltei. Espero que vocês retornem. O papo tá super legal. Falta pouco para acabar, tá bom? Prometo que não vou prender vocês aqui mais durante muito tempo. Agora a gente vai entrar em algumas discussões também bastante interessantes sobre o período republicano e vou falar de algumas experiências. Vou falar sobre o Zazá, que foi um rapaz que eu pesquisei na minha dissertação. Vou falar sobre Madame Satã. Vou falar um pouco sobre Dizzy Croquettes, um pouco sobre a Turma OK no Rio de Janeiro. Vou falar sobre as travestis. Prometo que não vou demorar tanto, só esperar vocês chegarem, tá bem? Oi, oi, oi. Eu fiquei super. Eu achei que ainda tinha bastante tempo naquela live. Ao mesmo tempo que eu achava que ainda tinha tempo, eu tava assim, meu Deus, eu tô falando demais. Já já vai acabar meu tempo. Mas tá fluindo, tá fluindo. Vocês estão gostando? O que importa pra mim é saber se vocês estão gostando, se está sendo proveitoso. E eu espero que esteja. Fazer um pedido para vocês. Compartilhem esse vídeo dessa live com os amigos de vocês, para que mais pessoas possam chegar e assistir também. Aqui embaixo tem essa setinha de compartilhamento, e aí vocês podem mandar para os contatos de vocês no direct, para que mais pessoas possam chegar. E também não esqueçam de dar bastante coraçõezinhos para poder a live subir e mais pessoas poderem chegar aqui e participar desse debate que a gente está tendo. Eu espero no final que a gente consiga fazer um debate mesmo. Vocês colocam algumas questões, vocês podem me perguntar e eu vou tentar responder. Tá bom? Deixa eu continuar então. Como eu estava dizendo a respeito das identidades, né? É um discurso que o... Deixa eu só mudar aqui o negócio de lugar, porque o vento está batendo e está me incomodando. Pronto. O movimento homossexual brasileiro na década de 70, atualmente chamado movimento LGBT, vai construir um discurso que vai, de certa forma, apagar ou negligenciar ou invisibilizar, né? Esse discurso criado pelo movimento homossexual vai invisibilizar as identidades e as experiências homossexuais e homoeróticas brasileiras do passado, né? O discurso, o movimento homossexual brasileiro fala de uma consciência homossexual, fala de uma identidade homossexual e acaba negando as identidades e as experiências que existiram na colônia, no império, que existiram no próprio início da República. E a minha pesquisa, eu me aproximo muito do trabalho da professora Rita Colasso, que defende essas identidades, essas experiências, e o professor Carlos Figari. O que acontece? Quando o movimento homossexual surge na segunda metade do século XX, surge também a figura da identidade homossexual. O movimento homossexual vai estabelecer os critérios e as definições do que é ser homossexual. Então eles vão falar, ser homossexual é isso, 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 isso. Vão criar uma caixinha. Eles criam uma identidade. Então aquelas identidades, né, aquelas experiências do passado acabam sendo apagadas por essa nova identidade, que seria uma identidade homogênea. Essa identidade que é criada pelo movimento homossexual é uma identidade que tem essa proposta de homogeneização dos homossexuais brasileiros. Mas nunca foi homogênea, porque para eles os homossexuais eram os brancos, burgueses, ricos, intelectuais que viviam nos centros urbanos, né? Tanto que a grande participação no movimento homossexual eram de homens brancos, de origem burguesa, intelectuais, que eram vistos como gays em detrimento das bichas, que é uma discussão que eu faço na conclusão da minha dissertação e é o que eu quero pesquisar no meu doutorado, que eu pretendo pesquisar um grupo de homossexuais negros que se constitui no final da ditadura. Então, nesse início da República e antes, nós já tínhamos uma identidade, não uma identidade homogênea e homogeneizadora, mas sim uma identidade
que era compartilhada e experienciada e vivenciada de maneiras diferentes. Cada homossexual, cada sujeito criava as suas subjetividades e compartilhava essas subjetividades na consolidação de uma identidade do grupo. Mas as identidades em si eram individuais. É uma conclusão que eu chego principalmente pelo relato do Zazá. Porque esses homossexuais dos quais eu estou falando, eles não deixaram relatos diretos. A gente tem, por exemplo, Madame Satã, que é um homossexual, né, o João Francisco, que é muito conhecido. A gente tem o próprio Zazá, que não é tão conhecido assim. E são poucos registros diretos. O que eu chamo de registro direto? Fontes criadas por aqueles indivíduos que eu pesquiso. A maioria das fontes foram criadas pela medicina, pela igreja, pelo discurso policial. São fontes indiretas. São instituições falando sobre essas pessoas. Então, como que eu posso chegar a essa conclusão a partir dessas fontes? Eu tenho que entender que esse discurso que essas instituições criam, né, tem um interesse de manutenção de poder e de controle por trás. Né? Esse discurso vai apontar determinadas características, determinadas definições, porque tem um interesse de manutenção e de controle. Então eu tenho que interpretar esse discurso por cima dele. E é uma forma da gente ler as experiências e as vivências homoeróticas nesse período. Não há como afirmar categoricamente que não havia uma identidade homoerótica na primeira metade do século XX e nos séculos anteriores. Podemos falar em identidades e experiências. Havia tentativas, né, a sociedade burguesa, como eu falei antes, a todo o tempo colocava em prática tentativas de reintegração, controle, disciplina e inserção daqueles homens e mulheres na sociedade burguesa, republicana e industrial, através dessa ordem que se consolidava dentro de uma lógica de manutenção e produção dos corpos de acordo com a ordem dominante masculina ativa e da heterossexualidade compulsória. Essa questão da heterossexualidade compulsória e dessa ordem dominante, né, são conceitos que eu trago da Judith Butler para pensar o gênero e como que essas instituições médicas estavam interessadas em disciplinar e controlar os corpos. Como eu falei antes, eles criavam todo um aparato de correção, tanto correção médica como correção pedagógica. Muitos homens eram detidos pela polícia, eram levados para os institutos médicos que determinavam se eles precisavam de um tratamento médico-pedagógico ou se eles precisavam de um tratamento policial. Então, o tempo todo essas práticas de controle, de perseguição médica, policial, tinham em si o interesse de inserir aqueles corpos em uma ordem heterossexual normativa, em uma ordem masculina ativa, de heterossexualidade compulsória. Ser homossexual era ser doente, era uma patologia, era uma inversão, uma perversão do instinto, como eles diziam. Então era preciso que esse instinto fosse corrigido e aquele homossexual adotasse práticas heterossexuais. Aí, por exemplo, eu trago a história de Zazá, né? O livro do Edmond de Aguiar Whittaker, esse médico legal, ele fez uma pesquisa com homossexuais em São Paulo, chamado Estudo Biográfico dos Homossexuais Pederastas Passivos, da capital de São Paulo. Aspectos da sua atividade social, como costumes, hábitos, apelidos e gíria. Esse trabalho foi publicado em 1939 e nesse trabalho eu encontrei a história do Zazá. Zazá já foi apresentado ao público pelo Carlos Figari, pelo James Green, mas ele não teve uma centralidade, ele não teve uma visibilidade como ele poderia ter tido. E o que eu faço na minha pesquisa a partir da história do Zazá, mapear outras vivências de outros homens. Então eu coloco o Zazá como essa figura que teve a experiência, que respondia às minhas hipóteses, e a partir dele eu vou encontrando outras experiências próximas ou similares. E por que eu trago o Zazá? Porque embora ele seja de São Paulo, ele veio para o Rio de Janeiro na década de 30 se prostituir.
E como a minha pesquisa foi sobre o Rio de Janeiro, então agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Zazá, que também se apresentava como a Zazá. Por isso que eu falo que não havia uma identidade homogênea, porque o Zazá se apresentava tanto no masculino como no feminino. Havia uma negação desse binarismo que a heterossexualidade compulsória propõe e coloca na sociedade. Vamos lá, falar sobre Zazá. Inclusive, gente, aqui na página do projeto, a capa, né, a foto de capa, a foto do perfil é o Zazá com um amigo dele, Tabu, ou a Tabu, que também se apresentava no feminino. Depois vocês podem ver, a foto do perfil é o Zazá e o Tabu, e tem a foto no feed. Vocês podem procurar lá embaixo no feed aqui do perfil, vocês vão encontrar a foto do Zazá e do Tabu, da Tabu, e um pouquinho da história deles. Zazá foi um homem pobre, branco, nascido em 1914 em São Carlos, no interior de São Paulo. Zazá era um apelido. As iniciais do seu nome são ZBG. Eu não consegui... mestrado, como acho que acredito que vocês saibam, mestrado são apenas 2 anos, e embora eu quisesse pesquisar mais profundamente a história do Zazá, em 2 anos eu tinha muito pouco tempo. Eu teria que ir para São Carlos ou então para São Paulo e procurar registros de nascimento de 1914 e procurar pessoas que nasceram com essas iniciais, EBG, então seria um trabalho muito maior. Mas enfim. Apresentava-se com o apelido Zazá, pelo qual ficou conhecido entre amigos e clientes. Descobriu a sua homossexualidade, que ele chamava de defeito físico e defeito moral. Ele usava esses termos. Ele falava que a sua homossexualidade era um defeito físico e um defeito moral. Mas ao mesmo tempo que ele dizia que a sua homossexualidade era um defeito físico e um defeito moral, ele dizia se aceitar, gostar disso, e dizia que só conseguia ter prazer com um membro masculino. Ele falava que a única forma dele obter prazer sexual era deitar-se com um homem como se ele fosse mulher, esperando que aquele membro masculino lhe desse prazer. Então ele reproduzia o discurso da época, né, que falava que ser homossexual era ter um defeito físico e moral, mas ao mesmo tempo ele falava, tudo bem, eu tenho um defeito, mas eu lido muito bem com esse defeito, não tenho problema algum com ele. Ele descobriu a sua homossexualidade no ano de 1928, quando tinha 13 anos, ao se envolver sexualmente com um homem de 40 anos que trabalhava no prédio de apartamentos e escritórios na capital paulista, em que ele, Zazá, atuava como auxiliar de limpeza. Isto após muitos presentes recebidos e diversas negativas dadas ao homem. Já em 1930, o rapaz inteligente, bem-humorado, com diploma escolar e gosto por cinema, essa caracterização do Zazá foi feita pelo Whittaker. Ele gostava de cinema, cabarés e dancing clubs, passou a entregar-se à prostituição. Tornou-se vaidoso. Depilava as sobrancelhas, passava pó e rouge na face e batom nos lábios. Vestia-se com os trajes da moda, admitindo certo exagero nos paletós curtos, calças justas e cintura alta. E devia ter chegado ao ponto de quase julgar-se mulher, devido a tal performance. E assim, saía para as ruas e parques de São Paulo em busca de homens e clientes, embora já tivesse ativos certos, aqueles clientes certos, que ele dizia serem muitos. No ano de 1931, aos 17 anos de idade, ele chegou ao Rio de Janeiro. Ele veio para o Rio de Janeiro em 31 e ficou aqui até mais ou menos 34, depois voltou para São Paulo. E nesse trecho da fala dele, fica claro que ele utilizava uma indumentária feminina, ele transicionava, né, na nossa interpretação contemporânea, pós-estrutural, ele transicionava entre os gêneros masculino e feminino e incorporava essa indumentária masculina e feminina, dita masculina e dita feminina, e não via nenhum problema nisso. Então ele se apresentava tanto como O como A Zazá. Inclusive, a indumentária era uma ferramenta, era um símbolo muito importante para reconhecimento dos homossexuais. O próprio médico José Ricardo Pires de Almeida, ele vai descrever que
que alguns homossexuais passivos utilizavam uma gravata carmim, uma gravata borboleta carmim, para serem identificados enquanto homossexuais passivos, enquanto outros utilizavam uma flor ou um outro lenço de uma outra cor na lapela. Então, havia o compartilhamento de códigos que eram expressos a partir de roupas, a partir de detalhes na roupa, a partir de um linguajar e da territorialidade. Outro homossexual muito famoso no início do século XX, que inclusive já deu origem a vários filmes, a vários livros, é Madame Satã. Madame Satã ganhou a vida pelos rios de Janeiro, né? João Francisco dos Santos era um homem negro, pobre, nordestino, imigrante, capoeirista, malandro e homossexual. Ele nasceu no início do século XX, a data exata do seu nascimento não é sabida. Ele foi vendido, né, no Maranhão para um comerciante, foi trazido para o Rio de Janeiro ainda criança, com cerca de 7 anos. E assim como Zazá, ele também aceitava a sua sexualidade e se dizia bicha. Ele dizia que transar com outros homens fazia dele bicha. Mas mesmo assim ele era muito homem do que outros, ele era muito mais homem do que outros homens. E é muito interessante como ele quebrava aquele padrão social de que ser bicha era ser frágil e ser passivo inferior. Então ele falava, sou bicha, mas sou muito mais homem do que muito homem. E ele descobriu a sua sexualidade entre os 13 e 14 anos participando de surubas e bacanais que aconteciam com as prostitutas na Lapa. Ele, molequinho, adolescente, 13, 14 anos, participava desses encontros eróticos com essas prostitutas na região da Lapa e se tornou uma figura conhecidíssima por ser um grande capoeirista e muito malandro. Aqueles homens, como eu dizia, desenvolveram códigos que compuseram uma cultura homoerótica na primeira metade do século passado na capital republicana. Eles utilizaram os territórios urbanos ao seu favor, se apropriaram do carnaval para superar o seu desenraizamento, mas igualmente se aproximaram dos cabarés e teatros, especialmente o teatro de revista. Então, durante as décadas de 20, 30, 40, os homossexuais vão se aproximando ainda mais das escolas de samba, né, todo aquele contexto cultural e social do carnaval, vai ser uma possibilidade de desenraizamento. O que é esse desenraizamento? Enquanto socialmente eles eram indivíduos que eram desenraizados, não eram aceitos pela sociedade hegemônica, no contexto cultural, social do carnaval, eles superavam esses desenraizamentos porque eles eram aceitos. Assim como no teatro, como o teatro de revista, em que vai ter ascensão principalmente a figura das travestis. As travestis sempre foram perseguidas na história do Brasil, desde a colônia, desde a Inquisição. A prática de travestilidade, né, como eu falei também no Código Penal de 1890, né, com o Código 399, punia o uso de indumentária que não correspondesse ao seu gênero. Meu cachinho tá caindo aqui na minha cara, consertei. E a travestilidade sempre foi perseguida, mas a travestilidade começa a ser aceita no contexto do teatro a partir das vedetes. As vedetes, né, essas mulheres durante o teatro de revista, vão trazer a figura da superfêmea, essa espetacularização saiu da figura feminina, da feminilidade, né? As vedetes vão representar o apogeu do que era ser feminino, e esse apogeu vai influenciar, essa superfêmea vai influenciar as travestis, que vão começar a atuar no teatro de revista também, como travestis. A relação entre o teatro de revista e as tecnologias de resistência desenvolvidas por homens burladores de convenções de gênero e sexualidade é um importante registro da primeira metade do século XX. O sentimento de pertencimento vivenciado pelos artistas do teatro de revista atraiu toda sorte de homens que não se identificavam com as convenções vigentes acerca de gênero e sexualidade e que já cultivavam entre si uma comunidade de assistência mútua,
Como eu falei, esses homossexuais, aqueles homens envolvidos nessas práticas homoeróticas nos espaços urbanos, construíam entre si essas comunidades de assistência, essas redes de sociabilidade a partir desses territórios urbanos, e esses homens vão se identificar com o teatro de revista, que vai ser mais uma ferramenta, mais uma tecnologia de resistência. O teatro de revista levou aos palcos com maior centralidade homens em travesti, que era o termo utilizado na época, né? Eles diziam fazer travesti. Era hábito comum no teatro de revista e anteriormente também no teatro em geral usar o termo gênero travesti. Mas fazer travesti não era visto como uma identidade nem expressão de gênero como a gente vê atualmente, e sim como uma arte, no seu sentido estrito. Arte que poderia ser produzida por não trazer atributos condenáveis, não tinha o auxílio do homossexualismo. Então, no teatro, fazer travesti era aceito porque, na interpretação das pessoas, não trazia em si atributos do homossexualismo. Ali era somente arte. Não tinha nada a ver com a prática marginal ou a travestilidade marginal que se prostituía, por exemplo, nas ruas. Neste sentido, além da herança musical deixada pelo teatro, outro traço característico foram as vedetes, consideradas as mais belas mulheres da época. Foi nesse formato teatral que ascenderam as vedetes, mulheres que contribuíram para a construção de um imaginário acerca do feminino glamuroso. A espetacularização da superfêmea, como eu falei anteriormente, foi fundamental para a produção de sensibilidades com as quais se identificaram aqueles homens chamados de pervertidos e frescos. O que é teatro de revista? O teatro de revista é um formato específico de teatro. As peças, os roteiros eram chamados de revista, que tinham como principal característica a satirização ou humorização de contextos e situações políticas. Digamos que um exemplo assim, muito a grosso modo, simplificando muito, Porta dos Fundos, por exemplo, poderia ser a característica do humor, entende? O teatro de revista ele é caracterizado por um humor que fazia piada com a sociedade, com os acontecimentos sociais e políticos da época. Então, se provocavam os costumes, se provocava a moral, se provocava as relações sociais. E aí é um teatro que vai surgir no século XIX, na década de 20 e 30 vai ter uma explosão. Uma figura muito que a gente conhece muito e adora do teatro de revista foi a Dercy Gonçalves. Ela tem o começo dela no teatro de revista. De nada. Deixa eu voltar aqui. Então esses homens, né, que tinham esse desenraizamento vão encontrar espaço no teatro de revista. Principalmente aqueles que na verdade eram aquelas, porque utilizavam uma indumentária feminina. A partir das vedetes, essas existências puderam aproximar-se da produção performática de um modelo de feminilidade dramatizado ao exagero pelo uso dos corpos, dança e performance em cena. Uma performance que valorizava elementos que impunham estereótipos, revelava a artificialidade das convenções de gênero. E isso é muito importante, porque quando esses homens começam a fazer travesti, como dito na época no teatro, começa a ficar claro, pelo menos não para a sociedade da época, mas a gente consegue enxergar como que os gêneros são artificialmente construídos. E isso evidencia uma performance de poder. Aqueles homens que viviam experiências de sexualidade ou gênero chamadas dissidentes ou disparatadas das normas sociais, viram nas performances das vedetes possibilidades de existir. E algumas travestis, algumas artistas travestis que ficaram conhecidas por fazer travesti no teatro, famosas no século XX, por exemplo, Ivaná. A Ivaná, há poucas semanas atrás, 3 semanas atrás, eu acredito, eu postei a história dela aqui no feed. Depois vocês podem dar uma olhada no feed do projeto, tem a foto e a história da Ivaná. Outras, Rogéria, Jane de Castro, Suzy Parker,
e Eda Brown são artistas travestis. No decorrer do século XX, as categorias de inversão e pederastia, dentre outras, serviram enquanto instrumento de controle sexual e social. Na lógica brasileira, a inversão sexual durante muito tempo foi compreendida de maneira análoga ao travestismo. Durante muito tempo, acreditavam que ser pervertido ou invertido era o mesmo que ser travesti. O primeiro, porém, a questão da inversão, foi sendo visto como, na verdade, uma orientação sexual, que deu origem aos conceitos de homossexualidade ou ao termo gay da contemporaneidade. E a questão do travestismo, como dito na época, é percebido contemporaneamente como uma inversão de gênero, não uma dissidência sexual. Havia uma distinção importante entre o termo travesti e a expressão fazer travesti. Eu vou ler esse trecho porque é um debate muito condensado e eu posso acabar me perdendo na explicação. Mas vamos lá. Havia uma distinção importante entre o termo travesti e a expressão fazer travesti. A designação travesti não estava ligada de maneira estrita à identidade ou expressão de gênero. Então, quando se falava travesti, não estava se falando de uma identidade de gênero, como nos dias atuais. É importante vocês entenderem isso. A travestilidade, a gente hoje entende essa identidade de gênero como travestilidade, na época era chamada de travestismo. Tanto uma prática de uso de uma indumentária que não correspondesse ao seu gênero, como uma patologia. Era associada a um desvio patológico, naqueles homens que se faziam passar por mulheres, adotando indumentárias, roupas ou expressões, por exemplo, atribuídas ao considerado feminino ou ao considerado ao gênero oposto ao seu. Em um contexto em que a discussão sobre a construção social do gênero não existia, os indivíduos tinham seus gêneros reconhecidos a partir dos seus sexos biológicos. Uma identificação estritamente binária. Assim, tornou-se muito comum a expressão fazer travesti, que já era utilizada pelo menos desde o século XVIII como forma de se referir ao travestismo em termos artísticos. Então, popularmente, aquela pessoa que se identificava com seu gênero oposto e utilizava uma indumentária do gênero oposto era chamada de travestismo. No teatro, essa expressão já era utilizada a fazer travesti, e era uma expressão que já era utilizada na Europa, por exemplo, desde o século XVIII, que era um termo artístico. No Brasil, essa forma de exposição artística, fazer travesti, sempre ocorreu, mas se intensificou ao longo do século XX no que ficou conhecido como fazer travesti ou o travesti artístico. Uma travestilidade que era dissociada, que era afastada do travestismo chamado patológico, que ainda era visto como uma perversão, uma doença, do travesti comum em geral, relacionado a diversas formas de desregramento e degeneração social, como a prostituição e a marginalização. Então, no século XX, há a diferenciação entre a travesti artista, aquela travesti que fazia arte por meio da travestilidade, da travesti de rua, por exemplo, que se prostituía, que era marginalizada, que não era artista. Então tem essa diferenciação. Apenas contemporaneamente que esse termo fazer travesti cai em desuso e todas essas práticas vão ser entendidas como travestilidade, é uma identidade. Não podemos deixar de mencionar que esta expressão era empregada e utilizada no masculino, era falada o travesti e não a travesti, como referência às travestis, negando o caráter feminino dessa identidade. Tal utilização se deu até o início dos anos 90, mas ainda hoje a gente ouve pessoas falando o travesti, o que é um erro. Eu separei algumas, para a gente finalizar, para finalizar aqui, que eu já me estendi bastante, algumas histórias interessantes de vivências e experiências no século XX para falar para vocês, como, por exemplo, a história do primeiro casamento de homossexuais no Brasil, que teria sido em 1962. James Green e Ronald Polito, eles recuperaram aqui na revista Fatos e Fotos, de 22 de dezembro de 1962,
a história de um casamento entre dois homens que ficou conhecido como o primeiro casamento entre homossexuais no Brasil. A matéria, intitulada As Bodas do Diabo, foi redigida pelos repórteres João Luiz de Albuquerque e Orlando Raffiano. Esse casamento aconteceu em Copacabana e foi descrita por esses repórteres como a solenidade mais espantosa do século. Esse fato, né, é para apresentar para vocês formas de sociabilidade e práticas práticas homoeróticas que já existiam no século XX e que a gente simplesmente acaba não tendo contato porque não são faladas, né? Ao longo do século XX, esses homossexuais ocuparam os territórios públicos e expressaram as suas vivências das mais variadas formas, como, por exemplo, nesse casamento chamado As Bodas do Diabo, por esses repórteres extremamente machistas e homofóbicos em 62, às vésperas do golpe hétero-civil-militar. O texto diz o seguinte: para muitos foi o casamento do ano. A noiva, eles tratam um dos homens no feminino, com seus 17 anos e seu vestido importado de Paris, estava radiante de felicidade. Apenas 20 convidados presentes à cerimônia e 50 na recepção. Às 5 da madrugada, na Barra da Tijuca, no Rio, a senhorita Marquesa e o senhor Craveiro transformaram-se no casal Sodré. 24 horas mais tarde, numa boate em Copacabana, o novo par recebeu os amigos para um coquetel. Em tudo aquilo, no entanto, algo de estranho. No convite havia uma alternativa para o traje obrigatório, travesti ou convencional. Em relação com o que eu estava falando antes sobre fazer travesti. O que ocorreu na madrugada de 10 de dezembro de 62 em Copacabana foi apenas um casamento de um homem com outro homem. O que há de mais lamentável em tudo isso é que no bairro mais famoso da cidade, Copacabana já estava se consolidando como um centro também de sociabilidade homoerótica a partir da década de 50, tenha a degenerância atingido um tal ponto que um fato dessa ordem não tenha espantado os que, como as autoridades, souberam com tanta antecedência da caricatura grotesca de um dos atos mais sérios de todo o mundo, o casamento. Por volta de 1h da manhã, os convidados começaram a chegar. Em meio à confusão, ninguém mais sabia o sexo das pessoas, e as dúvidas pairavam no ar quando descia uma pessoa de um automóvel num caríssimo Dior, brincos nas orelhas, joias pelo corpo. Lá dentro esperava-se pela noiva. Craveiro Sodré mostrava-se inquieto com o atraso da Marquesa. Será que ela mudou de ideia e fugiu com outro? A verdade é que nada menos de 5 costureiras tiveram que, às pressas, nos últimos instantes, rever o vestido da noiva que chegara de Paris. Daí o atraso. Ao som da marcha nupcial, a Marquesa deu entrada solene às 2 da manhã, nessa boate em Copacabana, e já chegou chorando. Uma amiga a consolou. E a gente não sabe se essa amiga de fato era uma mulher ou um homem ou uma travesti. Não se preocupe, amor. Chorar faz bem e eu também chorei no dia do meu casamento. A pedido dos noivos, nada de twist ou música dançável. Apenas Mozart, Bach, Haydn ou Vivaldi. O buffet foi servido às 5 da manhã. Caviar fresh, malosol, lagosta montada parisiense, Virginie ham, estrogonofe de galinha, picadinho, frutas do país, licores, café, vinhos, whisky e champanhe. Na hora de cortar o bolo, a Marquesa chorou outra vez. Estou triste porque mamãezinha não pôde vir, mas foi melhor assim. Ela não entenderia. A saída para a lua de mel com latas amarradas atrás do carro, o casal despediu-se dos amigos. Marquesa, a um canto, ouvia o conselho de algumas colegas mais velhas e já casadas, e partiram com duas lambretas à frente, abrindo o caminho à guisa de batedores. A menos de 2 quilômetros do distrito policial. Em Copacabana, alheios aos princípios morais, lembrando sempre ao Código Penal de 1940, já um novo Código Penal, 2 homens decidiram afrontar as leis do país e o conseguiram. Realmente, amiga, é um babado esse casamento em 1962.
Não foi um casamento no papel, mas houve toda a cerimônia conforme o rito cristão católico. E para essas pessoas foi um casamento oficial. E nesse relato também fica claro a presença de outras travestis que também se casaram. Aqui ele fala que são 2 homens, mas como ele fala o tempo todo da marquesa, o que pode se entender é que era uma travesti se casando com um homem, e não um casamento entre 2 homens, porque naquela época ainda havia a interpretação de que travesti era um homem vestido de mulher. Essa boate em Copacabana é chamada Alfredo e foi talvez o primeiro clube noturno para os homossexuais cariocas. Havia também, né, a gente já chega em 64 com o golpe civil, civil militar. Não havia uma política direta de perseguição aos homossexuais, mas havia sim políticas de perseguição. E em São Paulo, principalmente, várias medidas foram colocadas para a perseguição dessas pessoas nos espaços públicos. E nesse contexto, antes de 78, né, porque 78 é quando se começa o movimento homossexual brasileiro, mas antes disso, vários grupos já se organizavam, inclusive para resistir à ditadura, como acontece em São Paulo. A gente tem também, na década de 60, a formação da Turma OK, no dia 13 de janeiro de 1961. A Turma OK é o mais velho grupo ou sociedade homossexual que existe no Brasil. Existe desde 61 como uma forma de encontro, e essa Turma OK sempre promove eventos, bailes de transformismo, bailes de drag queen, eventos de caridade, e foi uma organização, um grupo que surgiu em 61 e se manteve durante a ditadura até a contemporaneidade. Até os dias de hoje, a Turma OK está atuante no Rio de Janeiro, organizando festas, organizando eventos de sociabilização e de solidariedade dentro da comunidade, principalmente homossexual masculina, no caso. Um outro grupo também que eu sou apaixonado e cabe uma reflexão para poder pensar sobre as práticas homoeróticas no Brasil durante a ditadura, foram os Dizzy Croquettes, que foi um grupo teatral que provocava o questionamento sobre a binaridade dos gêneros, a partir do momento que eram homens que iam para o palco com os peitos peludos, com todo aquele corpo masculino, mas utilizavam uma indumentária feminina. A princípio foram chamados de show de travesti, mas diziam que não eram travestis, eles eram homens e mulheres, os dois juntos em um único corpo, que eles eram anjos. Eles diziam assim: não somos nem homens nem mulheres, nós colocamos os dois em um só corpo e somos iguais a vocês, pessoas. Que era uma forma de contestar a moralidade, a heterossexualidade que era imposta pelo regime civil-militar. Cabe dar uma procurada depois nos trabalhos do Natanael da Silva, que é um doutorando em História pela Federal Rural do Rio de Janeiro, que pesquisa Dizzy Croquettes, pesquisou no mestrado e pesquisa agora no doutorado. Tem um documentário sobre eles também. Bom, é isso. Por hoje eu não tenho muito mais o que dizer, mas eu vou encerrar com uma frase do Richard Parker, que ele fala no livro Abaixo do Equador. Ele fala o seguinte: a homossexualidade masculina no Brasil deve ser caracterizada menos como um fenômeno unitário do que como fundamentalmente diverso. Um caso, no mínimo, de uma variedade de homossexualidades um tanto diferentes, em vez de uma homossexualidade única e unificada. Eu encerro com essa fala porque na próxima semana, que vai ser a última live, eu vou falar sobre o movimento homossexual brasileiro, vou falar sobre Stonewall, né, as revoltas de Stonewall nos Estados Unidos, o movimento homossexual no Brasil e o movimento LGBT na contemporaneidade. E eu encerro com essa frase porque o movimento homossexual no Brasil traz essa ideia de uma identidade homogênea, de uma homossexualidade única e ignora, apaga todas as experiências anteriores. E eu vou mostrar para vocês que não, né? Na fala de hoje eu mostrei que não. Houve várias outras experiências, várias identidades e vários momentos. Vou falar para vocês agora as referências que eu utilizei hoje. O Carlos Figari, que vocês já conhecem, né? O livro As Outras Cariocas. O livro, novamente, do Peter Fry e do Edward McRae, O que é Homossexualidade.
O livro Homossexualidade, da Opressão à Libertação, do Hiro Okita. Utilizei também esse aqui, História do Movimento LGBT no Brasil, James Green, Hernan Quinalha, Márcio Caetano e Marisa Fernandes. Além do Carnaval, do James Green, e também Frescos Trópicos, que o James Green escreveu com Ronald Polito. Eu não sei se vai estar focando, gente. Meu ring light está dando isso aqui, ó. Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Eu utilizei também a minha dissertação de mestrado, chamada Sobre Frescos e Bagachas, uma história social do homoerotismo e da prostituição masculina no Rio de Janeiro, entre 1890 e 1938, e um artigo que eu escrevi com o professor Tiago Barcelos Soliva, chamado Entre Vedetes e Homens em Travesti, um estudo sobre corpos e performances dissidentes no Rio de Janeiro na primeira metade do século XX. Utilizei também o livro As Múltiplas Faces de Madame Satã, da Geisa Rodrigues, o livro História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, do Foucault, A Ordem do Discurso, do Foucault. Foi isso. Eu vou deixar essas descrições, essas referências todas na descrição do vídeo, tá bom? Vocês vão poder ver elas bonitinhas, organizadinhas. Como dica de filme, tem no YouTube, porque eu já assisti no YouTube. Tem o filme de Croquettes. É um documentário de 2012 que conta a história desse grupo que surge no Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo, na década de 70. E é fundamental para compreender essa questão das experiências e identidades homoeróticas. Eu não sei quanto tempo temos ainda. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Aceito comentários. Amiga Joíle, realmente esse casamento foi um babado. Queria ter estado lá para viver isso, para ver. Fico feliz que tenham gostado. Rose, Alê, Natália, meu amorzinho tá aqui. Tá. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não? Tá tudo ok? Então, gente, avisos da semana. Eu tenho feito as lives todo domingo, mas semana que vem vai ser no sábado. A live de semana que vem vai acontecer no sábado, dia 27, mesmo horário. Vamos lá. Primeiro eu vou vender meu jabá, gente. Eu, como sempre falo, eu também sou poeta. E na terça-feira, dia 23, começa a pré-venda do meu segundo livro de poemas, chamado O Tédio dos Dias Variados. Vou mostrar para vocês o meu primeiro livro. Quem ainda não viu, o meu primeiro livro é esse aqui, O Que Ri por Último. Saiu pela editora Patois. E agora vai começar a pré-venda do meu segundo livro de poemas, chamado O Tédio dos Dias Variados. A pré-venda começa terça-feira desta semana, dia 23. Então, quem puder dar uma força, eu vou publicar tudo no meu perfil pessoal. Vocês podem acessar através do perfil do projeto. Isso dia 23. Dia 24, quarta-feira, eu vou participar de uma live no perfil da Casinha Acolhida, que é um grupo aqui do Rio de Janeiro, falando sobre a história do movimento LGBT no Brasil. Então, quem puder comparecer vai ser ótimo. Na sexta-feira eu vou participar de uma outra live também, de um amigo, João Lemos. Ele é de Pernambuco, se eu não me engano. E depois eu trago mais detalhes. Acompanhem as minhas redes sociais para poder ficarem sabendo, porque essa semana eu vou participar de muita coisa. E aí dia 27, sábado que vem, é a última live desse ciclo, tá, pessoal? Vai ser a última live desse ciclo que a gente está fazendo, que eu tô fazendo, sábado que vem, dia 27, 6 horas da tarde, 18 horas, falando sobre o movimento LGBT no Brasil, desde Stonewall, distanciamentos e aproximações no Brasil. Domingo, no meu perfil pessoal, eu vou dar meu lugar para Weskla Vasconcelos, que é uma atriz, pedagoga, travesti, ativista, maravilhosa. Dia 28, Dia do Orgulho, no meu perfil no Instagram, ela vai falar com vocês sobre o movimento transexual e o movimento das travestis no Brasil, porque a voz tem que ser delas e não de nós, homens cisgênero, que já falamos pra cacete, não é?
E dia 29 é meu aniversário, então me mandem muito amor e vibrações, tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado a todos e todas que estiveram aqui, quem chegou no comecinho, quem chegou depois. Quem perdeu alguma parte pode assistir, o vídeo vai estar salvo no IGTV. Acompanhem tudo, divulguem para os amigos, para as amigas, para os amigos. Espero que vocês tenham gostado. É isto, meus amores. Boa noite, bom final de domingo e, como eu sempre digo, fora Bolsonaro. Beijo!